O Theo Cury é quem volta com a gente aqui na tela, Débora. Theo, o Supremo formou maioria para manter a prisão do ex-jogador Robinho, mas não é uma decisão unânime. Gilmar Mendes, o decano da corte, por hora, né, ele é o único ministro a dar voto a favor do ex-jogador. Explica pra gente o porquê que esse caso acabou parando ali no Supremo e como é que segue agora o status jurídico de Robinho. Vamos lá, o placar está em 8-1, o julgamento termina hoje. O único contrário favorável ao recurso do ex-atleta é o ministro Gilmar Mendes, que é decano do Supremo Tribunal Federal. Antes de contar o motivo do voto do ministro Gilmar Mendes, por que esse caso parou no Supremo Tribunal Federal? Robinho foi condenado na Itália por conta de um estupro de uma mulher albanesa com outros homens, e esse caso tramitou na Itália, ele foi condenado, houve o pedido de extradição, ele já estava no Brasil quando houve essa condenação pela Itália e, no final das contas, a Itália mandou para o Brasil, já que Robinho estava no Brasil, a sentença final. Coube ao Superior Tribunal de Justiça validar, homologar a sentença para que Robinho começasse a cumprir a pena. O STJ o fez, isso aconteceu no ano passado, o Superior Tribunal de Justiça referendou, ou seja, validou, homologou a decisão da Corte Italiana. O que isso significa? Se atendeu a todos os critérios, se atendeu ao direito de defesa do ex-jogador, se tudo seguiu o trâmite como deveria ser seguido lá na Itália. O Superior Tribunal de Justiça atestou que sim. O Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito. Quem fez isso foi a Corte Italiana. Com isso, deu um aval, validou a decisão e abriu caminho para a ordem de prisão que foi executada pela Justiça em Santos. Ele foi preso e a defesa acionou não só o Superior Tribunal de Justiça com recursos, mas também o Supremo Tribunal Federal com 2 recursos, que estão sob relatoria do ministro Luiz Fux. Todas as vezes o Supremo Tribunal Federal rejeitou os recursos apresentados pela defesa. Robinho foi preso, está preso na penitenciária de Taubaté e, desde então, a defesa tenta emplacar o pedido de soltura dele. Mais um julgamento acontecendo, recursos dentro desse habeas corpus apresentado pela defesa e, em linhas gerais, os ministros rechaçam os argumentos da defesa que dizem respeito a tratados internacionais, que diz respeito também à lei de imigração, mas, para além disso, o que diz respeito ao trânsito em julgado. A defesa diz, olha, ele não pode começar a executar a pena se ainda há recursos pendentes. A avaliação é de que o Superior Tribunal de Justiça só validou uma decisão que já havia transitado em julgado na Itália, só que cabia recurso ainda dentro do Brasil a partir do momento que o STJ validou a decisão. Houve um questionamento à decisão do STJ, então a defesa diz que ainda há recursos a serem analisados. Gilmar Mendes é o ministro que concordou com esse argumento da defesa lá no Supremo Tribunal Federal. Ele se posiciona pela derrubada da decisão do STJ, diz, entre outras coisas, que a Lei da Migração de 2017, que trata da execução da pena estrangeira, não pode ser aplicada no caso do Robinho de forma retroativa. Ele foi condenado foi condenado em 2013. E, para finalizar, ele diz que ainda há recursos cabíveis e que, por isso, ele não pode começar a execução da pena não poderia começar antes que todos os recursos fossem analisados. Isso tem um precedente no Supremo, que é o julgamento de 2019, que, entre outras pessoas, beneficiou o ex-presidente, na época, Luiz Inácio Lula da Silva.